19 de fevereiro de 1980. O mundo se despedia de um dos maiores ícones da história do rock, um dos maiores frontmans, letristas, vocalistas de todos os tempos. E é sobre ele que nós vamos falar no vídeo de hoje. Coincidências do rock. Fala pessoal, como vocês estão? Estou de volta, mais um vídeo para vocês, mais um vídeo aqui pro canal. Como eu disse na chamada, hoje vamos render homenagens a Ronald Belfort Scott. Sim, ele mesmo, conhecido mundialmente como Bon Scott, frontman, vocalista, letrista do AC/DC, considerado um dos maiores ícones do rock, um dos maiores cantores, vocalistas da história da música, que morreu no dia 19 de fevereiro de 1970, portanto, completando hoje 43 anos. Vale mencionar que, apesar de ter sido radicalizado lá na Austrália, Bon nasceu na Escócia, assim como toda a sua família. Mas quando ele tinha apenas 6 anos, em 1952, a família resolveu sair da Escócia para ir atrás de melhorias, principalmente em relação a oportunidades de emprego. Então, na adolescência, Bon Scott começou a se interessar pela música. Chegou a tocar bateria numa banda chamada The Spector, em 64, quando ele tinha 18 anos. Chegou a tocar em outras bandas ali. Antes de entrar para o AC/DC, ele era vocalista de uma banda chamada Fraternity, mas que não teve êxito. Então, Bon chegou a cogitar, deixar a música de lado e conseguir um trabalho formal, convencional. Vai lembrar que ele chegou a ser motorista de van e, por coincidência, chegou a transportar algumas vezes o AC/DC com o primeiro vocalista, Dave Evans, quando eles estavam se deslocando ali para se apresentar na cena local lá da Austrália. Diz a história que Bon Scott chegou a ser cogitado para entrar no AC/DC, mas como baterista, sim. Mas ele mesmo disse que preferia ir cantar, porque, segundo ele, o vocalista que pegava mais garotas, naquela época. Mas a banda ficou meio receosa, com o fato de ter um cara bem mais velho, do que eles, como vocalista. Ele também tinha tido algumas experiências que não foram boas, em bandas anteriores. Então a banda, a princípio, recusou um pouco, ficou meio ressabiada ali, mas ele acabou convencendo os irmãos Young, e em 74, a banda acaba dispensando ali o Dave Evans, o primeiro vocalista, e a partir de então, em 74, Bon Scott é oficializado como o novo vocalista do AC/DC. Bon Scott mostrou um excelente frontman, letrista, mas tinha alguma coisa que não agradava os irmãos Young. Bon Scott estava abusando um pouco da bebida, mas, segundo ele bebia porque aguentava e sabia exatamente a hora de parar. Mas a história mostrou que não foi bem assim não. Em 79, o AC/DC consegue sucesso a nível mundial com o disco Highway to Hell. A banda estava excursionando em Londres, e depois de um show, como a banda teria ali alguns dias de folga até a próxima apresentação, Bon Scott resolveu permanecer em Londres. Ligou para o amigo Alistair Kinnear e foram comemorar o sucesso do disco, o sucesso da turnê, numa casa de show chamada The Music Machine. Então, quando acabou essa noite de bebedeira, os dois resolveram ir embora. Alistair Kinnear quis levar Bon Scott para casa. E então começou a dirigir no carro ali e viu que Bon Scott, no banco de trás, havia dormido, ou perdido a consciência. Mas, como era uma prática comum, ele não deu importância. Só que aí, quando chegou no apartamento do Bon Scott, Alistair Kinnear teve a ideia de tirá-lo do carro para colocá-lo para dentro de casa, para que ele fosse dormir. Mas ele era grande, era pesado, então a Alistair Kinnear não conseguiu retirá-lo. E aí teve a ideia de levá-lo para a casa dele. Dirigiu mais um pouco, chegando no apartamento desse amigo, Alistair Kinnear,
ele também não conseguiu retirá-lo, né? Ele estava muito pesado, estava inconsciente já há várias horas. Então teve a ideia de deixá-lo dormir pro lado de fora. Só que aí, de noite, ele saiu para ver o amigo e viu que Bond estava intacto, né? Do jeito que ele havia deixado de madrugada, ele continuava. E aí, Alistair Kinner, percebendo a gravidade, né, do fato, decidiu levá-lo ao hospital. Mas os médicos disseram que era tarde demais. Bon Scott já deu entrada no hospital sem vida. A história mostra que existem várias versões a respeito do real motivo, né, da morte de Bon Scott. Segundo o laudo médico, ele morreu por intoxicação alcoólica. Mas diz que o frio, né, da madrugada pode ter contribuído, e o fato dele ser asmático também. Mas isso na verdade nunca ficou claro, né? Há quem diga que ele tenha morrido de overdose, mas segundo Alistair Kinner, né, o último amigo que o viu em vida, na verdade ele não havia consumido outro tipo de droga além da bebida. Mas esse mistério, depois de 43 anos, perdura até hoje. E foi tentando desvendar esses mistérios a respeito da morte de Bond que o biógrafo Jesse Fink lançou essa biografia aqui, ó, Bond, a Última Highway, que é um mergulho profundo, principalmente na vida fora do AC/DC, né? O livro traz os depoimentos exclusivos de ex-amantes de Bon Scott, de amigos próximos, né? Amigos que conviveram com ele ali nos seus últimos dias de vida. Vale mencionar que na biografia Jesse Fink toca num tema muito importante, que é o disco, né, que foi gravado após a morte de Bon Scott, o Back in Black. Tudo isso porque diz a história que Bon Scott tinha um caderno onde ele fazia algumas anotações, e quem conviveu com ele de perto diz que nessas anotações tinha algumas letras escritas, e por coincidência o apartamento de Bon Scott havia sido revirado antes do sepultamento, e misteriosamente sumiu esse caderninho, que Jesse Fink acredita que nesse caderno tinha algumas composições que a banda usou na gravação do Back in Black. Vai lembrar que 6 meses depois da morte de Bon Scott, a banda consegue lançar o disco. Então há uma suspeita, né, muito grande de que algumas letras aqui seriam de autoria de Bon Scott, mesmo ele não levando os créditos. E disse também que houve um tempo em que os irmãos Young ajudavam financeiramente a família de Bon Scott. Talvez com o receio, né, de que a família descobrisse que as músicas na verdade eram composições de Bon Scott. Mas aqui Jesse Fink, como eu disse, faz um mergulho muito minucioso e detalhado, não só da vida do Bon Scott no AC/DC, mas fora dele também, fora da banda também. Diz a história que os irmãos Young chegaram a declarar algumas vezes que todos na banda se davam bem, mas essa história não procede, pelo menos ao que se refere a Bon Scott. Diz a história que, na verdade, ele, quando não estava, né, excursionando com a banda, ele gostava de se isolar um pouco. Ele gostava de ler, gostava de visitar parques, museus, galerias de arte. Segundo 3 ex-namoradas de Bon Scott, a banda chegou a cogitar demiti-lo se ele não parasse de beber. Então essa história de que todos se davam bem, na verdade os irmãos Young deram a declaração depois que Bon Scott já havia morrido, mas isso não é verdade. Segundo Jesse Fink, Alistair Kinner ainda pode ser responsabilizado pela morte de Bon Scott. Mas segundo Silver Smith, uma das namoradas de Bon Scott,
a coisa não é bem assim. Olha só o que ela diz. Muitos fãs do AC/DC acusam a Alicia Kinner de ser responsável pela morte de Bon. Mas a Alicia Kinner, na verdade, era um lunático, era o nosso lunático. E todos o amávamos. Kinner usava drogas pesadas, enquanto Bon era o maior bebedor do mundo e o cara mais legal às festas. No entanto, Bon também não recusava um tute, que era uma gíria para cheirar cocaína. Então fica a dúvida, o que Alistair e Bon estavam de fato fazendo naquela madrugada e manhã de 18 para 19 de novembro de 1980. Então, nem com o depoimento, né, de quem conviveu de perto com o Scott, essas dúvidas serão sanadas. Vai lembrar que algumas das ex-namoradas de Bon Scott também já faleceram, então essa dúvida vai permanecer por muitos e muitos anos. O curioso é que depois de falecido, Bon Scott virou uma espécie de herói. Em 2006, a revista Hit Parader o classificou como o quinto maior vocalista de heavy metal. E na Austrália, em Fremantle, né, cidade onde ele foi sepultado, fizeram uma homenagem para ele colocando uma estátua na cidade. E no seu país, né, na sua cidade natal, também colocaram uma estátua, mas com a famosa gaita de fole, né, que é um instrumento tradicional escocês. Pessoal, por hoje é só isso. Esse foi o vídeo para a gente falar um pouquinho do Bon Scott, né, e os mistérios que cercam os verdadeiros motivos da sua morte. Espero que eu tenha agregado coisas de vocês. Eu vou ficando por aqui. A gente se encontra no próximo vídeo.